Olá pessoal, meu nome é Fernando Bentes, eu vou comentar mais uma questão de direito constitucional para vocês. Vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal, prova de 2013 da CESP, questão 329554. No que se refere aos princípios constitucionais da Constituição Federal de 88 e a aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens a seguir. O mecanismo denominado sistema de freios e contrapesos é aplicado, por exemplo, no caso da nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atribuição do presidente da República e dependente da aprovação do Senado Federal. Bom, pessoal, o sistema de freios e contrapesos, ele foi desenvolvido de modo clássico pelo Barão de Montesquieu, né, que é um autor francês, no seu famoso livro O Espírito das Leis. Se baseou principalmente nas experiências de constituição mista, tanto da Inglaterra quanto do Império Romano. Não foi o primeiro autor a debater, de alguma maneira, uma dinâmica entre poderes, mas é o mais célebre de todos, certo? Ele determina que todo poder deve ter uma dose de controle, fiscalização ou ingerência nos outros e que todos eles devem se controlar e se fiscalizar mutuamente para que não haja usurpação. O problema do Montesquieu é que a liberdade não seja ameaçada porque o Estado se tornou autoritário e o Estado provavelmente vai se tornar autoritário quando um poder fica mais forte que os outros. Então ele estabelece um sistema qualificado como de freios e contrapesos, ou também chamado de separação de poderes relativa, ou separação de poderes parcial. Por quê? Porque sempre há uma dose de controle e ingerência de um poder no outro. Isso pode se dar de que maneira? Seja pela submissão em alguns assuntos, então um poder se submete ao outro em alguns assuntos, seja por atos complexos de decisão. Por exemplo, uma lei para ser aprovada, uma lei ordinária, ela depende da manifestação tanto do Legislativo, do Congresso Nacional, quanto do Presidente da República, do Poder Executivo. Então, um ato complexo. Vejam esse exemplo aqui também de decisão complexa, de participação de vários poderes para a nomeação de um outro poder, para a constituição de um outro poder, que é o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. O mecanismo denominado sistema de freios e contrapesos é aplicado, por exemplo, na nomeação de ministros do STF, atribuição do presidente da República, ou seja, o presidente da República nomeia e indica uma pessoa ao Supremo Tribunal Federal, e o Senado, posteriormente, deve aprovar ou não aquele nome indicado. Então vejam que para que um ministro do Supremo possa tomar posse do seu cargo, é necessário que alguém do Poder Executivo, presidente da República, indique um nome ao Senado, então o poder de escolha do nome só pertence ao presidente, mas é necessário também a sabatina senatorial, ou seja, o Senado, que pertence ao Legislativo, aprove ou rejeite aquele nome, para que aquele nome possa tomar posse no Judiciário, no maior tribunal, no tribunal de maior relevo do Judiciário Nacional, que é o Supremo Tribunal Federal. Então vejam como a dinâmica da separação de poderes, dos freios e contrapesos é perfeita nessa situação. Você tem dois poderes para constituir um outro poder, certo? E não por acaso é um poder que também possui suas ingerências nos demais poderes, principalmente pelo controle de constitucionalidade, pela jurisdição constitucional, quando o Supremo, por exemplo, pode considerar uma lei aprovada pelo legislador inconstitucional ou um ato do poder público, do poder executivo também como inconstitucional. Então, vocês percebem que há uma dinâmica de controles mútuos dentro da Constituição brasileira, como de resto em todas as grandes democracias constitucionais. Ok? Muito bem, pessoal. Eu quero convidar vocês a curtirem outras questões no portal qconcursos.com e até a próxima.